Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos, Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, a sua família, visita seus negócios, visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado, e te pedimos, multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse, faça uma oração de gratidão, faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração 2 orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão, e quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão, a Deus. O Senhor me deu essa direção, e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente, até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão, certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração. Oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos
todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás, ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo: distrair. Sempre que uma pessoa ataca a outra, fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos porque ouviram um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? E eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem, muitas vezes, que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então é falado um negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se fala, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco, que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas, ele usa distrações, coisas para te distrair, coisas inclusive que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa, só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. E eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo. Mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações
perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você. Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida. Estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas, não. Tem perdas que não é para o teu mal, tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar como uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado. Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas, como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas. São pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas, até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras. Ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela, uma vez, eu perguntei, o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno. Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você, e você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parêntese, nunca deseje o mal para outra pessoa. Nem desejar, nem orar.
Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs, Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar para que ela se dê mal ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. Um homem pode falhar, o homem pode errar. Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus. Pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantermos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só, aqui tem a leitura bíblica para a criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, né? É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um abençoador no nosso ministério ou quer de alguma forma caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O que é a academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9 e 9h45 eu entro na Academia Quindo para dar direção para eles, para dar conselhos, para, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho, segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma bênção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok?
Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas, tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Silmar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós três vamos estar ministrando essa vigília. Vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E no domingo vamos ter a Santa Ceia. Então tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91. Já compartilhou com 10, com 20, com 100? Os grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilha. Compartilha uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até no próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura, que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer,
câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai. Abençoe essa casa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, intervém, Pai. Coloca a Tua mão de poder e opera milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus paz, alegria, prosperidade, avanço, e que esse mês de novembro seja um mês marcado por provisões sobrenaturais do Senhor, um mês marcado pela presença de Deus. Dirige nossos passos, Pai, e nos livra de todo mal. Consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária, apresentamos a Ti essas áreas da nossa vida e Te pedimos, Pai, resposta, Te pedimos intervenção, Te pedimos milagres e principalmente que o Senhor guie as nossas vidas, traga salvação na nossa casa, traga avivamento no nosso lar e nunca falte a nós mais e mais do Senhor. Chamamos pela presença de Jesus, invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e cremos no sobrenatural, cremos no milagre do Senhor, cremos no avanço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você está numa oração de milagres, você está numa oração de intervenção de Deus em nome de Jesus. Estamos crendo. Somos testemunhas de muitas coisas maravilhosas e incríveis que Deus tem feito aqui. E eu quero hoje poder compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra de vida, uma palavra de paz. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Nós temos recebido muitos testemunhos para a glória de Deus, do que Deus tem feito aqui e estamos maravilhados. Olha esse testemunho da Eliane. Ela escreveu assim: há 7 anos eu procurava alguém para me ajudar a entender por que Deus falava tanto comigo de uma determinada maneira, e Deus me apresentou você. Desde esse dia não parei mais de orar junto às 6 da manhã e às 18 horas. Tenho aprendido muito através das suas lives. E no mês de julho de 2025, em um exame de rotina, fiz uma mamografia e no resultado tinham vários nódulos na mama. Comecei a orar pela cura e depois passei a agradecer a Deus pela cura. A médica pediu para eu fazer uma pulsão para ver se era maligno. Fui fazer a pulsão, muito segura de que Deus já tinha operado o milagre. Quando entrei na sala da médica, dos vários nódulos restava apenas um e ele estourou na hora, pois era um nódulo de água. Fiquei muito feliz, glorificando a Deus.
Agradeço a Deus por ter me apresentado o Senhor, que tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente a ti e a tua família. Obrigado por ser bênção na vida das pessoas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com tantas coisas que Deus tem feito aqui nas orações. Deus é fiel. Deus tem feito grandes maravilhas aqui no nosso meio. E eu glorifico o Senhor. Você é testemunha de tantas coisas que nós temos visto. Eu não sei se você ouviu ontem o testemunho que eu dei de uma mulher. O marido dela tinha muitas alergias e as costas dele tomava de alergia. E olha, só quem teve alergia sabe do que eu estou falando, que isso é um problema crônico. E Jesus interviu através de uma oração. O Senhor o curou totalmente, está completamente limpo para a glória de Deus. Deus faz essas coisas, não é eu, não é o homem, é Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor, é Ele que faz. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Amém? A minha fé está nele, a minha fé está em Jesus totalmente, eu creio nele. Não há impossíveis para Deus. Nós temos que tirar a nossa limitação, sabe, de que Deus não pode fazer isso. Não, Deus pode. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Grave isso. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Ele não quer apenas curar, Ele não quer apenas salvar, Ele não quer apenas libertar de um vício, mas Ele quer libertar você, inclusive, de pecados que você não consegue sair. Inclusive, Ele quer libertar você do medo, da ansiedade, de toda a insegurança que você tem dentro de você. Sabe, algumas pessoas pensam que Deus quer ajudá-las apenas a ir para o céu. E eu quero dizer para você, Deus não apenas quer ajudar você a ir para o céu, mas Ele quer ajudar você aqui nessa terra, a você vencer com a sua família, a você ser uma pessoa, sabe, feliz, uma pessoa completa, uma pessoa plena. Jesus disse que aqui nesse mundo nós teríamos desafios, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Amém? Então, siga Cristo, caminhe com Cristo, é o melhor caminho. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, Ele é o nosso Salvador, acredite, Ele quer dar vida e vida com abundância. Talvez até hoje o inimigo tenha tirado muitas coisas de você, mas Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Siga Jesus, caminhe com Ele, e Ele vai lhe levar ao céu, Ele vai trazer vida para você, Ele vai lhe trazer paz e a sua presença sempre estará com você. Amém? Você pode dizer aí um amém para essa declaração? Jesus sempre estará com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé, Jesus. Amém? Jesus, Jesus, invocamos Teu santo e poderoso nome aqui hoje. Glória a Deus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, nessa campanha, que está ouvindo a respeito desse Deus de milagres, eu quero convidar você a baixar essa planilha aqui da vida extraordinária. É uma planilha gratuita para você colocar teus pedidos de oração na vida espiritual, familiar, financeira, emocional, aqui na área de relacionamento, saúde e justiça e até mesmo livramento. E se você não conseguir baixar, no meu site, pega uma folha em branco, faz aí 7 colunas e coloca teus pedidos de oração e vem apresentar aqui às 6 da manhã às 18 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é o homem, é Deus. Amém? Muito bem. Gênesis 28:15, a Bíblia diz, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho prometido. Quem é o destinatário desta promessa incrível de Gênesis 28? Alguém conhecido por suas virtudes? Por ser perfeito? Por fazer as coisas tudo certo? Não. É Jacó, um homem astuto, enganador, e que estava inclusive fugindo do irmão. E isso me leva a crer numa coisa, que não importa o quão errado você está, ou o quão distante você está, Deus tem promessas para a sua vida. Agora, uma coisa que eu aprendi sobre promessas é que não basta Deus te prometer, você tem que estar preparado para viver
a promessa. Davi foi chamado para ser rei com 17 anos, quando ele era um jovem pastor. Mas ele só foi colocado no trono depois de ter sido amadurecido, depois de Deus ter trabalhado nele, depois de ele ter experimentado a vida, depois de ele ter sido forjado por Deus em uma vida, em uma caminhada com Deus, ouvindo a Deus, sendo dirigido por Deus e aprendendo a ser alguém prudente, porque a todo momento queriam destruí-lo. Então eu vejo que Deus tem promessas, mas eu preciso estar posicionado para viver essa promessa. Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes ele ser, antes dele ter ascendido aos céus, ele disse: esperem em Jerusalém. E eles tiveram que se posicionar em um lugar chamado cenáculo. E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e todos passaram a falar em novas línguas. Ou seja, só viveram a promessa depois de terem se posicionado. Tiveram que obedecer uma instrução para que recebessem o Espírito Santo. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve os seus propósitos. Então, o objetivo de Deus é transformar você nesse homem espiritual. O objetivo de Deus é transformar você em uma pessoa posicionada, em uma pessoa que serve a Deus e serve o seu propósito. Às vezes, depois de algum fracasso, nós pensamos que Deus nunca nos usará ou nos abençoará como gostaríamos. Eu vejo tantas pessoas desistindo muitas vezes do caminho porque elas pensam: eu pequei e não existe mais chance para mim, não existe mais oportunidade, todas as promessas morreram porque eu pequei, eu errei, eu fiz o que era errado. Bem, Jacó, ele era exatamente esse homem, fez tudo errado, mas Deus trabalhou nele. Eu acredito que é um ajuste de coração. Eu acredito que Deus nos chama, sabe, quando Deus nos dá promessas, geralmente nós não estamos muito certos, mas o trabalhar do Espírito na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos ajustar e nos preparar para viver a promessa. Então, quando Deus te chama, geralmente você não está preparado, ou quando Deus te dá promessas, você não está preparado, mas o propósito dele é quando você estiver preparado, você acessar as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você permitir que Deus trabalhe, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Em Filipenses 1:6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a obra na sua vida, Ele vai completar. O Deus que começa, termina. Então, pega aí com palavra de Deus para a tua vida. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus te posicionar, deixa Deus ajustar você para o propósito. E você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar essa palavra sobre a tua vida, que se você estiver alinhado com Deus, se posicionando, crescendo, amadurecendo, se santificando, saindo de pecados, saindo de hábitos errados, de vícios, saindo de relacionamentos errados, tudo isso vai ser um ajuste de Deus para lhe posicionar para a promessa. Tem coisas que nós não estamos preparados para acessar, porque está faltando maturidade em nós, está faltando resiliência, está faltando confiar em Deus, está faltando esperar, está faltando mais entrega, está faltando mais rendição a Deus. Jacó, em seus primeiros dias, era um homem astuto, autoconfiante, mas o seu relacionamento com Deus não era profundo. E toda pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus, ela vai viver errado. Ela vai viver segundo os seus deleites, ela vai cair em laços. Por quê?
Porque ela não tem um relacionamento profundo com Deus. A partir do momento que Jacó começou a ter uma aliança com Deus, tudo mudou na vida dele? É isso que está faltando para você. Já parou para pensar no que eu estou falando para você? Que o que falta para ti é uma aliança com Deus? Entregar a sua vida totalmente a Deus? Ser uma pessoa mais profunda de Deus? Talvez você seja uma pessoa simpatizante, sabe, de estar aqui e você ame as orações, ame receber respostas de Deus. Mas será que Deus não está te chamando para um relacionamento mais profundo? Porque quando Deus chamou Jacó para um relacionamento mais profundo e ele fez uma aliança com Deus, dali em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando Deus encontrou com Jacó no deserto, ele era um homem mentiroso, enganador, trapaceiro. Anos mais tarde, Deus, no Val de Jaboque, transformou Jacó. Jacó já era outro homem. E ele voltou para casa como Israel, como um príncipe. Deus vai te apresentar para pessoas, não como um trapaceiro, mas como um príncipe dele. Deus pode transformar um trapaceiro em um príncipe. Mas o que torna isso possível não é somente a promessa de Deus, é o homem se posicionar com Deus. E Deus está falando para você, se você fizer uma aliança com Ele, Ele pode trazer uma transformação total e radical na sua vida. Pega essa palavra, porque é a palavra que o Senhor está falando contigo. Deus permitiu que Jacó fosse ferido por suas próprias decisões nessa jornada. E gradualmente Deus o moldou e o transformou em um príncipe. O pai das 12 tribos, um homem aprovado por Deus, que terminou seus dias profetizando como um profeta, em comunhão com Deus. Então é isso que eu acredito. É essa palavra que eu queria compartilhar com você. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Amém? E domingo agora nós vamos ter um grande culto, às 9 horas da manhã. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Coloca aí e vem. Vai ser Santa Ceia. Eu tenho uma palavra especial para compartilhar com você no final do culto. Eu estarei orando por pessoas doentes fisicamente e pessoas doentes emocionalmente também. Certo? Crendo que Jesus tem o poder de abençoar. E eu estarei fazendo uma oração no final do culto por você. Então vem estar com a gente, vai valer a pena. Você vai ver. Você vai ver que vai valer a pena você vir. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, eu quero fazer um convite para você. Vem experimentar a academia. Com certeza, a academia, ela vai ajudar você a se preparar para as promessas de Deus. Amém? Eu convido você a se aproximar do profético. Deus me deu essa graça de ensinar para as pessoas o profético. Que, sabe, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, por ter aprendido a caminhar com Deus. Tenho verdadeiramente resultados na minha vida. E eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo agora. Toque-os com teu poder, com a tua graça e com teu favor. Eu apresento diante de ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Todos os pedidos, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco do Brasil, das nações, visita teus filhos e filhas, Pai, trazendo respostas, trazendo livramentos, trazendo mudanças em sua vida. E da mesma maneira, Senhor, que Jacó viveu a promessa de Deus, que nós possamos também viver a promessa de Deus. Muda o que tiver que mudar em nós, tira do nosso coração, da nossa mente. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e queremos ter uma aliança profunda com Jesus Cristo. Você que está aí nessa oração, diga a Jesus: Jesus, eu quero fazer uma aliança profunda contigo. Jesus, eu quero ser alguém totalmente entregue a Ti. Entregue sua vida a Jesus agora. Entregue seu coração a Jesus agora. Chame Ele de teu Salvador, chame Ele de Senhor. Chame por Jesus, chame por Ele agora, no nome de Jesus, Senhor. Toque-os com teu poder agora. Toque-os com a tua graça. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo problema que incessantemente tem lutado contra essa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa. Opera milagres na vida dela e transforma a sua realidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu não sei você, mas eu senti a presença do Senhor aqui. Compartilhe essa oração agora, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus Cristo. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos uma noite extraordinária de respostas divinas. Tudo aquilo que você não conseguiu resolver durante o dia, durante a semana, nós colocamos nas mãos de Jesus Cristo e não temeremos mal algum. Senhor, eu repreendo todo medo, eu repreendo toda insegurança, tudo aquilo, Senhor, que traz dúvidas, tudo aquilo que coloca pessoas em luta, tudo aquilo que ataca a mente. Nós repreendemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que tudo ficará bem, que Deus está no controle, que a nossa vida, nossa casa, nossa família está nas mãos de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Não tememos tempestades, não tememos dias maus, porque o Senhor está conosco. O Senhor é Deus provedor, o Senhor é Deus que abre porta, o Senhor é Deus que muda histórias e que tem o poder de trazer aquilo que não vemos se tornando real, se tornando algo material, no nome de Jesus. Apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração, pessoas do Brasil, do exterior, que estão orando, que estão clamando, nós colocamos diante de Ti e pedimos resposta, pedimos intervenção, e que a Tua mão de poder, ó Deus, a Tua mão de poder esteja sobre a vida de cada pessoa que está nesse propósito de oração. Clamamos ao Senhor e pedimos o sobrenatural. Meu Deus, libera Teu poder. Toque-os, Jesus, com a Tua graça. Cada pessoa que está orando junto conosco nesse momento, Senhor, que ela seja tocada por Ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Eu tenho um desafio para você que está entrando agora nessa oração. Já pega essa oração e manda para 10 amigos teus. Pega essa oração e manda para 10. E quem receber essa oração, manda para mais 10.
Por quê? Porque eu creio que Deus vai trazer muita resposta aqui hoje. Eu creio que muita gente que entrou aqui nessa oração hoje vai ter resposta de algo que está aguardando a parte de Deus. Então, faça isso. Mande para 10 pessoas. E quem receber essa oração pela primeira vez, compartilha com mais 10. Mande para o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus. Eu creio. Deus vai trazer muita resposta a quem está entrando aqui nessa live hoje. Amém? E eu quero começar essa oração de hoje declarando que o tempo de Deus é perfeito. Para você que está ansioso, que está preocupado, que está aguardando com que algumas coisas se desenrolem, você que essa semana esperava, concluir certas coisas e não conseguiu concluir, você está no meio de um processo, está no meio de uma dificuldade e você está dizendo assim: quando que Deus vai me trazer a resposta? Aguarde, o tempo de Deus é perfeito. Deus me deu uma palavra. Quando você sente que está esperando demais, não tenha pressa, porque se você está em oração e está colocando tudo nas mãos de Deus, há um trabalhar do eterno na sua vida neste momento. Mesmo que você não veja, nada se movendo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que as notícias não sejam animadoras, creia que quando você ora, você já está tendo resposta. Deus já está agindo no momento que você está se preparando para orar. No momento que você está entrando na presença de Deus, Deus já está agindo. Deus já está agindo nesse momento aqui. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus está agindo. Deus está liberando grandes coisas nesse momento. Respostas estão chegando na vida dos teus filhos. Respostas estão chegando na vida do teu marido. Respostas estão chegando em relação a esse processo que você está. Eu quero declarar, às vezes, esperar é a resposta. Você diz assim: como assim? Esperar é a resposta. Você que está aguardando, uma palavra do trono de Deus, do céu, a resposta para você é: espere. Essa é a resposta de Deus para você. Espera. Espera, o Senhor está falando contigo agora. Olha o que está escrito no Salmos 27, verso 13 e 14. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Por que a Bíblia manda eu ser forte e ser corajoso? Porque quando você espera em Deus, você fica aguardando que Ele abra a porta. Você fica aguardando a resposta dEle. Você fica aguardando a direção dEle. E enquanto você não tem a direção dEle, você não decide. Mesmo que lá do outro lado, alguém está dizendo para você: ei, se você não decidir, você vai perder esse negócio. Ei, é uma oportunidade, não deixa cruzar. Se Deus não falar, se Deus não falar, se Deus não der um sinal claro para você, espere. Porque o que é teu, ninguém consegue tirar. O que é teu, ninguém se antecipa. Quando você está esperando em Deus. E existe pelo menos 3 coisas que você tem que considerar quando você está esperando em Deus. A primeira delas é: o crescimento acontece na espera. Cada período de espera é uma oportunidade para nós crescermos em paciência, em fé e em coragem. Então, enquanto eu espero, eu estou crescendo. Enquanto eu espero, Deus está agindo na minha vida, está trabalhando no meu caráter, está trabalhando no meu coração, está preparando a minha mentalidade. Deus está trabalhando, há um agir de Deus, há um mover do Espírito na minha vida. Então, esperar é crescer. Mesmo que, você não queira esperar algumas coisas, comece a olhar pelo lado que Deus está trazendo um crescimento em você. Você está crescendo na sua confiança em Deus.
Você está crescendo na sua intimidade. Você está exercitando a sua fé, você está exercitando a sua coragem, você está exercitando a sua paciência e você sabe, Deus está trabalhando. Aleluia! Deus está trabalhando. A segunda coisa, Deus está preparando algo maior para você. O que parece um atraso pode ser o momento perfeito para algo maior do que você estava aguardando, do que você estava esperando. Então pega essa palavra. Pode, sabe, muitas vezes a gente ficar pensando, mas por que Deus está me fazendo esperar tanto? Deus está caprichando. Deus está preparando algo maior. Você achou que aquele caminho, aquele negócio era melhor, mas Deus tem o melhor do melhor para você. O melhor daqui, dessa terra, o melhor que alguém pode ter aqui nessa vida, vem do alto, vem do trono de Deus. Deus tem o encaixe perfeito. Deus tem o presente perfeito, Deus tem a porta perfeita, Deus tem a pessoa perfeita para você, Deus tem o negócio perfeito, Deus tem a oportunidade perfeita. Então aprenda a esperar no Senhor. Escreve aqui nos comentários essa palavra porque ela é profética. Espera em Deus. Escreve aí, espera em Deus. Tudo vai se ajeitar. Aleluia, espera em Deus, tudo vai se ajeitar. Aleluia. E a terceira coisa, confie no que você não pode ver. Não estou vendo, mas eu confio. Não estou vendo, sabe, a coisa melhorar, mas estou crendo. Não recebi ligação nenhuma, mas estou crendo. Meu celular ainda não recebeu nenhuma confirmação, mas eu estou crendo. A fé, ela não se resume ao que está na nossa frente. Trata-se de confiar no que o Senhor nosso Deus está operando e fazendo nos bastidores. Enquanto estamos aqui, há um trabalhar de Deus. Enquanto estamos aqui, há um agir do Espírito Santo na minha família. Lá no outro lado que eu estou negociando, há um agir de Deus, há um trabalhar do Espírito de uma maneira muito maior, de uma maneira mais poderosa do que eu posso compreender. Enquanto Jesus estava indo ao velório de Lázaro, todos estavam aguardando que Jesus apenas, sabe, desse um discurso, um sermão fúnebre. E quando Jesus chegou lá, ele disse, tirem a pedra. E depois ele disse, Lázaro, vem para fora. Aquelas pessoas que estavam ali, estavam pensando que Jesus, ele queria apenas se despedir ali do corpo, mas não, Jesus queria ressuscitar aquele homem. Deus está trabalhando nos bastidores, então todo mundo está pensando, sabe, que não tinha mais esperança e que agora só restava Jesus se despedir e então chorar até a última lágrima e seguir com a vida, mas o Senhor tinha preparado outra coisa. Havia uma preparação do Senhor. Quando Jesus recebeu a notícia que seu amigo Lázaro estava morto, Jesus não saiu de imediato para lá. Não, levou um tempo ainda até ele chegar lá. E quando ele chegou lá, ele mudou a história daquele lugar, ele mudou a história de Lázaro, ele mudou a história daquela família. É isso que eu quero dizer para você. Tem coisas que para nós parece atraso, mas é Deus preparando. Enquanto você está preocupado aí, pensando, sabe, que não tem mais jeito, Deus está dizendo, não, eu estou preparando algo melhor para você. Eu estou preparando um milagre. Eu estou preparando uma ressurreição. Eu estou preparando uma grande volta por cima. Eu estou preparando algo grande, algo poderoso, algo que vai te alegrar, algo que vai alegrar a tua casa. Eu estou preparando algo que vai te impressionar, que vai mudar tudo, até a forma como as pessoas olham para você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Escreve aqui nos comentários, espera em Deus. E você que entrou agora aqui nessa live, eu quero lançar esse desafio para você também. Compartilha com 10 pessoas agora essa oração. E quem receber essa oração, compartilhe com mais 10. Nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. 10, não é 9, não é 11, é 10. Amém? Compartilha com 10 pessoas e diga para eles,
Clica e manda para mais 10. Diga, vamos replicar isso, vamos compartilhar com o máximo de pessoas, porque há pessoas que estão aguardando essa resposta, e a resposta é: espera em Deus, espera em Jesus Cristo, Ele não falha. Esse é um recado poderoso que Deus está dando para alguém. Esse é um recado poderoso que precisa chegar às pessoas certas, e Deus vai te usar como canal de bênção para que essa oração chegue até essas pessoas, para que essa oração chegue a esses lugares, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, e quero também neste momento fazer um convite especial para você. Nesse domingo, Deus me tocou de fazer o Domingo dos Decretos. O que é o Domingo dos Decretos? Deus me tocou de liberar 7 declarações de fé. Nós vamos declarar depois da palavra. Na hora da oração, nós vamos liberar 7 declarações de fé. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Então nós vamos liberar vida sobre 7 áreas da sua vida. Eu estarei encerrando esse propósito aqui, que nós estamos da vida extraordinária, e eu quero liberar essas 7 declarações extraordinárias. Eu quero convidar você a estar junto conosco, são declarações proféticas também. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. É a igreja que eu sou voluntário nela. Eu estarei nesse domingo, eu estarei ministrando a palavra de Deus e depois liberando esses 7 decretos. Se você mora perto daqui, vem estar com a gente. Se organize para estar aqui. Domingo, 9 horas da manhã. Vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. E também, hoje, começa às 19 horas a nossa Escola de Profetas. E nós vamos transmitir a Escola de Profetas hoje, toda a escola hoje à noite. Nós vamos transmitir ela todinha, a de hoje, dentro da Academia Quino Global, para os nossos alunos da Academia Quino Global. Amanhã, que eu não vou, como é que eu posso dizer, transmitir ela completamente, talvez 80 a 90% dela, certo? Mas hoje nós vamos transmitir 100% ela. E amanhã, 80 a 90%. Amanhã vai ser no período da manhã e no período da tarde. E hoje começa às 19 horas. Vai ser incrível, estamos com uma grande expectativa, e você que quer caminhar no profético, que sente o chamado de Deus para caminhar mais perto, para compreender sobre os mistérios de Deus, você quer se aproximar, saber sobre os dons espirituais, sobre como ouvir a voz de Deus, como aprender mais a palavra, ter mais intimidade com Deus, eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu estou com amigos, pastores e profetas de Honduras. Eles estarão conosco hoje e amanhã dentro da Escola de Profetas e vai ser algo maravilhoso. Nós estamos com muita expectativa, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua planilha
da vida extraordinária e eu quero pedir a você, nesse final de semana, esteja conosco em oração. Não deixa nada te atrapalhar de estar conosco, nem no sábado, nem no domingo, às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos clamando ao Senhor aqui, estamos crendo, amém? Estamos crendo no grande liberar de Deus aqui sobre nossos pedidos de oração. Estamos em oração, estamos em jejum, estamos em consagração, crendo no agir de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nosso clamor, nossas lágrimas, nossa entrega. Pedimos em favor dos nossos filhos, pedimos em favor das nossas finanças, pedimos em favor dos nossos sonhos, projetos e tudo que estiver ligado a nós. Meu Deus, libera do Teu poder agora, libera da Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e pedimos a intervenção do Senhor. Pedimos o milagre do Senhor, pedimos o romper do Espírito e que haja céus abertos sobre cada pedido de oração. Eu oro, Pai, por cada pessoa que está doente, que entrou aqui nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curada totalmente, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro também por aqueles que estão em cativeiros espirituais, por aqueles que estão presos por amarras, por vícios, por coisas erradas, por pecados. Senhor, que eles sejam livres agora no poder de Jesus Cristo. Você que quer ser livre de um pecado, livre de algo que está enlaçando a tua vida, enlaçando a tua alma, chame por Jesus agora. Diga: Jesus, vem e toca-me com o teu poder, tu és libertador. Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre, seja liberto, que o poder de Deus toque a tua vida agora, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti, no nome de Jesus. E apresentamos ao Senhor todos os nossos pedidos de oração. Pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe com 10 pessoas, amém? Mande aí para 10 pessoas e quem receber essa oração, mande para mais 10 em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz, alegria, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.